Talvez o melhor prêmio que eu tenha ganho é o fato de eu ter sido draftado para MLS. O fator individual assim de mais prestígio que me deixou mais preenchido assim foi que no final tudo deu certo, né? Então, saí do Brasil em 2008 e 2013 eu estava sendo draftado para ir jogar na MLS no Seattle Sounders. Meu nome é Fábio, eu tenho 32 anos, eu entrei na 2ACV em 2007, fiz a primeira peneira e da primeira peneira eu já assinei um Letter of Intent para ir para os Estados Unidos em 2008. Então eu fiz estudos gerais e tive um minor em marketing, que aí foi onde eu realmente fiz a maior parte das minhas aulas. Tudo que dá medo significa que você está no caminho certo. Então, assim, se dá medo, vai. Eu, desde moleque, eu joguei bola, sempre quis jogar bola. Eu jogava no colégio, jogava no clube e eu nunca vou me esquecer dessa história. Todo mundo falava, porra, Fabinho joga bem pra caralho. E aí um segurança do prédio veio me dar uma menosprezada. Ele falou assim, cara, você não tem bola pra jogar profissional e tal. Aquilo não saiu da minha cabeça, voltei aquele dia pra casa e falei, meu pai, quero jogar. Tentei jogar no Palmeiras, tentei jogar no São Paulo, consegui jogar na Portuguesa há um tempo, mas sem uma situação sólida. Fiz algumas excursões pra Europa com o que eles chamavam lá de seleção paulista aqui, e aí chegou a ter interesse de alguns clubes lá de fora, até que veio um interesse um pouquinho mais concreto para eu jogar na Ponte Preta aqui em São Paulo. Só que eu ia ter que alojar em Campinas, ia ter que sair aqui do colégio, do dia a dia mesmo. E eu sempre tive uma conversa muito aberta com meu pai sobre cada uma dessas decisões. E aí ele pesquisando descobriu sobre a 2SV. A 2SV estava muito no começo ainda, era muito embrionário. E aí eu fui para uma peneira lá, que eles chamavam na época, né, que vinham alguns técnicos dos Estados Unidos. Joguei essa peneira. E aí um dos técnicos dos Estados Unidos gostou e fez uma oferta de uma bolsa e assim começou a história. Eu não fui muito preparado, tomei um choque de realidade na hora que eu cheguei lá e me dei conta, falei, porra, agora não sei falar inglês direito, né? Vou ter que aprender as coisas aqui na marra, não tenho a minha família, não tenho o meu suporte, então eu caí na realidade quando eu cheguei lá, eu realmente não me preparei da maneira como eu deveria ter me preparado. Foi muito complicado os primeiros meses porque foi uma mudança drástica de cultura. Eu fui para uma boarding school na época, né, a South Kent, ficava no meio de Connecticut ali, na época no mapa nem aparecia o colégio no mapa, era tipo no meio de um breu assim. Eu acordava, eu tinha que fazer uma reza diferente, eu tinha que usar terno todos os dias, era um colégio de 150 homens, né, uma boarding school só de 150 homens que tinha regra para tudo. Tipo americano formalzão mesmo, regra para tudo. Então, regra para comer, regra para rezar, horário de poder ter interação com outras pessoas, hora de ficar sozinho. A maior dificuldade foi a adaptação para uma cultura completamente diferente, né, e um ambiente completamente diferente do que eu tinha. Eu estava lá para ter um treino de futebol e para estudar e seguir as regras deles. Eu não tinha muita opção além disso. Então, a mudança, né, foi a parte mais desafiadora. A 2SV ela teve um fator muito relevante, foi quando passaram seus primeiros 6 meses. Eu cheguei no colégio em agosto e aí eu fui voltar pro break no Natal. Cara, eu voltei com todas as malas, eu voltei com tudo. Eu falei assim, eu não volto para aquele lugar. Eu não quero ir de jeito nenhum, quero voltar a ter minha vida. E aí eu saí para comer junto com o Ricardo Silveira e, cara, o Ricardo me convenceu a ficar. Mostrou para mim de uma maneira muito sutil de falar, cara, a oportunidade que você está tendo é uma oportunidade que milhares de jovens gostariam de ter. É uma situação nova essa, mas, cara, termina pelo menos o seu ano letivo para você colocar isso no teu currículo, na tua bagagem de vida, experiência de vida. Isso é muito mais do que o futebol. Então, assim, ele trouxe alguns pontos de uma maneira muito sutil para uma criança na época de 16 anos, para eu falar, cara, quer saber? Comecei e vou terminar. É isso. Então coloquei na minha cabeça que eu tinha que terminar o compromisso que eu tinha feito e com isso foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida, que hoje eu enxergo, né? Eu continuei aqueles 6 meses, 1 mês e meio depois que eu voltei começou a chover oportunidade de faculdade para mim, recebi mais de 5 ofertas e acabei 3 meses depois
assinando uma Letter of Intent com a Universidade de Michigan com 100% de bolsa. Esse lado esportivo do americano é uma coisa cultural de que assim, cara, você é estudante atleta, tá no nome da palavra, é student athlete. Então primeiro é estudante, depois atleta. E isso entra na mentalidade até da galera que vai pra NBA, entendeu? Você tem que cumprir com a disciplina das regras de seu grade average, né, sua média de nota, com as aulas que você tem que fazer. Essa disciplina que é tanto para a parte escolar, ela transparece também para a parte do esporte. Então fez muita diferença para mim, você querer ser o primeiro a chegar no treino, querer ser o melhor no teste físico, querer estar sempre demonstrando que eu queria algo a mais. Então é algo que talvez, se eu não tivesse passado pelo processo de high school, eu ia demorar um pouco mais a minha adaptação. Isso fez com que eu chegasse em Michigan já com uma mentalidade diferente, né, com um psicológico diferente para eu conseguir levar tudo isso. E foi o melhor ano da minha faculdade, foi o meu freshman year, né, que foi um dos poucos freshmen que tive a oportunidade de jogar, de ser titular, e a gente chegou até o Final Four. Então, para mim, na minha situação pessoal, assim, fez uma diferença gritante. Hoje eu enxergo que assim, foi incrível assim, de importante na minha vida ter ido para o high school antes. Eu vejo que no meu processo de amadurecimento como pessoa mesmo, toda essa experiência como um todo, que eu consigo citar N fatores, foram muito relevantes assim, para a forma como eu enxergo a vida hoje. Hoje em dia a gente se reúne aí, os amigos que, né, fomos naquela época, e a gente olha um pro outro, começa a dar risada dos perrengues e tal, mas a gente fala, cara, melhor decisão que a gente tomou na nossa vida, incrível assim. Não teria nada do que eu tenho hoje de pensamento, de cabeça, de vivência, se eu não tivesse ido para lá na idade que eu fui. Até hoje, Michigan, 2010, que foi meu freshman year, foi o melhor ano da história da faculdade, que a gente chegou no Final Four, e eu acho que talvez um dos maiores prêmios jogando pela faculdade é que eu fiz o gol mais importante até hoje da faculdade, que é o gol que colocou Michigan no Final Four. Então a gente estava jogando contra Maryland, e aí foi pro Golden Goal ali na época, e eu que fiz o gol, então foi, até hoje é o gol mais importante da universidade. Mas talvez o melhor prêmio que eu tenha ganho é o fato de eu ter sido draftado para MLS. O fator individual assim de mais prestígio que me deixou mais preenchido assim foi que no final tudo deu certo, né? Então saí do Brasil em 2008 e 2013 eu estava sendo draftado para ir jogar na MLS no Seattle Sounders. O draft ele acontece em janeiro, né? Só que você só se forma em maio. Então eu acelerei a minha faculdade, eu fiz summer school, então eu deixei de voltar para o Brasil algumas vezes com a esperança de que eu seria draftado. Graças a Deus deu certo, eu fui draftado, assinei com o Seattle Sounders, joguei lá no Seattle Sounders, foi acho que uma das experiências mais incríveis assim da minha vida. De lá eu joguei no Brasil ainda, joguei um tempo no Campeonato Mineiro, fui campeão mineiro também, joguei na Série B um tempo, pelo Oeste. E aí, cara, eu tenho até hoje o joelho sempre foi meu problema. Foi quando eu rompi o ligamento e, cara, aí caí no mundo do trabalho aqui, comecei a empreender. Tudo que eu fiz para me tornar um jogador profissional, que para mim, assim, aí papo sério não é sobre quanto tempo eu joguei, aonde eu joguei, é sobre eu ter conseguido atingir meu objetivo. Quando eu tinha 13 anos de idade, eu coloquei na minha cabeça que eu queria jogar profissional. Foram quase 10 anos de dedicação para eu conseguir jogar. Para mim, isso vale mais do que qualquer outra coisa. É a disciplina de quando você quer alguma coisa, você tem que querer mais que os outros. Quando você quer, depende de você, né? Depende da tua disciplina, depende realmente do quanto você vai atrás, do como você vai superar na hora que você cair no chão. Como que é a tua reação? O que você vai fazer? Então, tá na frente de uma adversidade, o que você vai fazer? O futebol, esporte de alta performance, eu posso falar pelo futebol que é o esporte que eu pratiquei, mas acho que é esporte de uma maneira geral, você é testado nisso o tempo todo. Você acha que você é o melhor e você está no banco. O que você vai fazer? Você vai reclamar? Ou você vai treinar mais? Você está no meio do jogo e aí o cara do teu time recebe um cartão vermelho. Você está com um a menos, está todo mundo do teu time se xingando. Você vai xingar todo mundo também ou você vai tentar fazer todo mundo se unir para ganhar o jogo? O que você vai fazer? O esporte, ele traz para você um sentimento que é na vida, né? Então, o que você vai fazer na hora que tiver uma adversidade? O que você vai fazer na hora que um cara no trabalho te passar a perna?
O que você vai fazer quando o outro fulano ganhar o cargo promocional que você acha que você deveria ganhar? Tudo na vida, tudo no trabalho é a mesma coisa que no esporte. Só que no esporte você é testado a queima-roupa, você tem pouco tempo para raciocinar, você tem pouco tempo para responder, né, no esporte alta performance. Então, tudo que eu aprendi no esporte, tanto na minha vida pessoal como na minha vida profissional, tudo que eu aprendi com o esporte alta performance é o que eu aplico no meu dia a dia. Hoje eu estou à frente de um esporte que, junto com os meus sócios, a gente criou, na verdade, do zero, e está com o objetivo de transformar esse esporte no esporte mundial. É um futebol de mesa com uma arena de vidro em volta que os atletas usam a parede como recurso durante o jogo. O nome da empresa é FUT Table mesmo, é @FUT_Table. Eu sou muito fã da vida de uma maneira geral e eu quero que a cada ano eu consiga desfrutar mais, né, dos momentos pequenos aí com as pessoas que eu amo, com os familiares, com meus amigos e poder crescer profissionalmente cada vez mais. Quero deixar uma marca nesse mundo. O meu sonho como pessoa é realmente eu poder conhecer o maior número de pessoas incríveis que tem por aí, trocar conhecimento, aprender bastante e, por consequência, eu conseguir deixar um legado com as coisas que eu faço. O que eu diria para vocês é o seguinte: os Estados Unidos é um caminho completamente diferente do que a gente vive no Brasil. Que você vá para lá assim, sabendo que você vai ter que se doar muito mais do que você se doa aqui. Cara, você entender que você vai ter que dar o melhor de você, tanto na parte que você não gosta, que é a parte disciplinar, que ela é mais importante do que qualquer outra parte. E se eu pudesse dar um conselho para vocês, é assim: se você tem a paixão pelo esporte, vai para os Estados Unidos, porque lá você vai viver uma experiência que, mesmo se você não jogar profissional, você vai sentir como se você fosse um atleta profissional, você vai ser tratado como um atleta profissional e você vai ter uma experiência de vida que você nunca vai ter aqui no Brasil. Se tem uma decisão que eu não me arrependo, é de eu ter ido para lá. E se não fosse por insistência da 2SV, de eu ir para lá, de eu ficar lá, de eu meter a raça, de eu aguentar as coisas que eu não gostava, não sei onde eu estaria hoje. Trabalha a tua disciplina, trabalha teu psicológico, porque o talento todos vocês já têm, né? O talento vai ser a consequência. A parte mais importante é estar preparado.